Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos agora dar início a este programa Família, um projeto de Deus. Nós estamos transmitindo no canal do YouTube, canal oficial da Igreja Cristã Maranata, também no canal 126 da Embratel e no canal 85 da Sky Aberta. O tema do programa hoje é os dois filhos da parábola do filho pródigo. Nós vamos iniciar registrando os pastores que estão conosco, pastor Wallace, pastor Fernando, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Nós vamos pedir ao pastor Wallace para ler o texto, dando abertura ao tema desse programa. Irmãos, nós vamos ler o texto do livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. E seu filho mais velho estava no campo, e quando vê-lo e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Inicialmente, como nós estamos falando a respeito de família, projeto de Deus, nós vamos levar em conta essa família, mencionado na parábola que havia dois filhos, o filho pródigo e o irmão do filho pródigo. E o texto lido nos fala, mostra a diferença de comportamento de um para outro, a forma de tratar as coisas. O filho pródigo, como nós conhecemos, largou tudo, vendeu tudo que tinha, saiu da casa do pai e depois retornou, e voltou, se arrependeu, como o texto diz, caiu em si e retornou para a casa do pai. O outro tinha um comportamento diferente, o outro tinha tudo, estava dentro da casa do pai, com a intimidade ali da casa do pai, estava todo dia, mas nesse momento o texto que nós lemos mostra que ele não entendeu o que estava acontecendo, ou seja, ele estava totalmente alheio à festa de salvação. Seu irmão tinha voltado, seu pai faz uma grande festa e ele não entendeu, não sabia o que é. Diz o texto até que se indignou com aquela festa. Então são dois personagens bem diferentes um do outro e que nas famílias acontece isso, Às vezes um é mais rebelde, o outro mas fica ali. E isso que é um assunto importante para nós conversarmos, pastor Marcelo, para ver as posições diferentes e como agir, Exato, Wallace. Fernando, tem uma expressão na parábola que é interessante abordar, que é quando o pai fala com o filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, o pai era um pai rico, de tantos recursos, mas o filho mais velho não usufruía daquilo, não havia compreendido isso. Acho que esse é um ponto interessante de abordar, porque isso pode acontecer com os nossos filhos, Exatamente. Você entender que aquilo que é do pai, aquilo que o pai coloca à disposição, enquanto estamos na casa dele, é o melhor para nós. É o governo do pai, é desfrutar do amor do pai, das riquezas do pai, das experiências que o pai já viveu e que os filhos ainda não viveram. Então, esse entendimento, ele vai de acordo com aquilo que a palavra fala, da sujeição dos filhos aos pais, do filho honrar seu pai e sua mãe, é no sentido aqui. Então, ele estava na casa, mas ele não conhecia aquilo que o pai... Tanto que ele usa uma expressão aqui, para que eu me alegrasse com os meus amigos, Então, ou seja, o foco dele, vamos dizer assim, o coração dele não estava naquilo a alegria dele não era aquilo que o pai tinha e que era dele, que estava à disposição dele, mas sim o que ele poderia desfrutar com os seus amigos. Não que não possamos ter amigos, é claro que é bom, os jovens, a gente tem essa, principalmente na igreja, essa comunhão, mas a casa do pai, enquanto estamos ali, o governo do pai, o amor do pai, as riquezas do pai
é que nós devemos desfrutar dela, né? E fazer uso dela na nossa vida, porque dessa forma nós seremos abençoados pelo Senhor, porque isso é um mandamento bíblico. Verdade. E Fernando e Wallace, e olhando para esses filhos como ovelhas, nossos filhos são ovelhas do Senhor, quais são os tipos de ovelhas que nós identificamos nesses dois meninos? A ovelha perdida e a ovelha dispersa. Quer dizer, o filho pródigo era a ovelha perdida, que se perdeu. E o filho mais velho, como o Wallace falou muito bem, era a ovelha dispersa, que é aquela ovelha que está no rebanho, mas sempre está distante. É aquele filho que ele é da igreja, ele não saiu da igreja como o outro, mas está sempre disperso em relação às reuniões, aos fatos. Nós temos que trabalhar como pais, trabalhar com os nossos filhos nas igrejas. Há muitas professoras que assistem esse programa, trabalhar com os alunos para que possam ser ovelhas integradas, ovelhas que vivam dentro do rebanho, não é, Wallace? Marcelo, é muito importante isso. O pastor Fernando falou do aspecto aí do relação ao filho para com o pai. Agora eu vou falar o aspecto do pai com o filho, né? A importância dos pais observarem como é que está o seu comportamento do seu filho. Por exemplo, ele participa da escola bíblica dominical? As reuniões de jovens, ele está participando, ele está envolvido? Ou ele está disperso? As coisas estão acontecendo, né? Eu lembrei até do Eutico, né? Quando estava na janela, dentro do templo havia uma grande festa, né? Uma ceia, um momento especial, e ele estava olhando para o lado de fora, estava ali e acabou caindo, né? Então a mesma coisa, às vezes o jovem, ele nasceu na igreja, foi criado na igreja, mas ainda não tem uma experiência com Deus, né? Não entendeu essa festa que nós comemoramos todo dia, né? A salvação, a alegria da participação. Ele não se envolve, ele não vai a seminário, ele não vai... Então os pais, né? O pai, a mãe, tem que observar isso e levá-los, orar ao Senhor e levá-los a eles uma experiência, porque eles precisam ter uma experiência pessoal com o Senhor, né? E um ponto importante, acho que de frisar em relação ao pai da parábola, principalmente em relação ao filho mais novo, é porque talvez numa leitura mais simplória a pessoa pode achar que o pai falhou em deixar o menino embora, que o pai foi fraco em deixar o menino embora, mas é importante entender que se tratava já de um adulto, não era uma criança mais. Sim, exatamente. E que o pai que, na verdade, ele respeita o livre-arbítrio do menino no bom sentido, já era um adulto, um jovem, que é um princípio de Deus, o próprio Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Deus, ele respeita as escolhas do homem como respeitou de Adão. Então, ali, o pai não estava sendo fraco. Já era um filho adulto e que fez uma escolha péssima. Então, o que isso nos faz refletir? Que a hora de trabalhar com nossos filhos é na infância. Você tem que aproveitar a infância, a adolescência. Aquele é o momento em que ele está sob o governo total dos pais, de ensinar, de você se desgastar até, dedicar, dizer as renúncias que forem necessárias para que ele seja bem instruído, viva as experiências com o Senhor. E quando chegar na fase adulta, na verdade, Fernando, a escolha é dele, não é mais do pai. Exatamente. Até o fim da adolescência, ele pode ter até vontade, mas a vontade do pai é que vai prevalecer, né? É que vai prevalecer. Você está aqui... Agora, quando ele se torna jovem, às vezes já entra no mercado de trabalho, já começa a ter a sua independência financeira, né? Então, é mais difícil você ter esse... Agora, né? Até o fim da adolescência, aquilo que você falou, aquela atenção e aquele cuidado, na juventude, né? A casa do pai vai ser o lugar preferido dele, né? O lugar preferido dele. E, assim, é importante aqui, a gente fala do pródigo, né? Aquele que é o gastador, né? É o perdulário, né? Que né? Desfez tudo aquilo que ele tinha, toda aquela herança que ele recebeu, né? E acho que é uma palavra até para os jovens, né? Tem muito jovem gastando ali os seus bens, as suas riquezas, né? Com aquilo que não vai trazer benefício para a vida dele, que não vai ser bom para a vida dele. Então, é preciso ter esse discernimento, né?
daquilo que edifica, daquilo que constrói, daquilo que se torna um alicerce na nossa vida, porque ele está iniciando a vida dele, né? É o início da vida, dos sonhos, dos projetos, né? Vida profissional, vida sentimental, né? Vida espiritual. Então, o cuidado com o que nós estamos gastando, né? Os jovens nesta hora. E aqui, encerrando aqui a minha parte aqui, o retorno, né? Há muitas famílias que, às vezes, tem alguém que se afastou, que, né, se dispersou, né, se afastou daquilo do seio da família, mas um retorno é um momento de alegria, né? O outro ficou ali, colocou uma restrição, né, naquela atitude do pai ali de recebê-lo, né? Ele colocou uma restrição ali, né? Então não é hora disso, né? Não é hora de restrição, é hora de abraçar, porque o Senhor quer abençoar a família, né? O Senhor quer completar a família nesta hora. Nós estamos vivendo esse último momento que a igreja vai embora e o Senhor quer levar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família por inteira. Então, a volta, o retorno, é hora do abraço, né? É hora do agregação ali, de trazer para aquilo que são... É hora de alegria, é hora de festa, né? É hora de festa. Uma expressão muito bonita no texto, né, Wallace, o pai saiu correndo. Quer dizer, ele viu o menino de longe, porque os seus olhos estavam no caminho. Assim que o menino apareceu do caminho, o pai já o viu. Ou seja, quando o homem ele entra no caminho, os olhos de Deus estão sobre eles. E aí, nós estamos falando no texto de um pai que ele sai correndo, ou seja, Deus tem pressa. O Senhor não é lento, ele não é passivo, né? Ele assim que a pessoa já desponta no caminho, o Senhor corre ao encontro, até porque o próprio Senhor sabe que não há muito tempo, às vezes. A volta não é uma coisa fácil, a pessoa vai a um culto, às vezes, então o Senhor corre e já fala com ele, e já dá um dom espiritual, já usa alguém. Quantas vezes nós, como pastores, vemos isso? Alguém que estava muitos anos distante, um dia que ele vai na igreja, depois de muitos anos, o Senhor corre e já o culto é todo para ele, o Senhor já fala com ele em dons, é o pai correndo. E mostra essa figura notável do nosso Deus, né? De sempre estar de braço aberto, né? O que importa é para ele entrar no caminho, né? Como você bem colocou. Quando o filho pródigo caiu em si, né? E serve um recado, às vezes você está assistindo, se fez como um filho pródigo, está na hora de você voltar para os braços dos pais, que ele vai te esperar com todo carinho. Às vezes, Marcelo, é muito bom até você abordar isso que você fez, porque às vezes tem jovem que deu um deslize e às vezes ficou com vergonha de voltar, né? E quando você voltar, você vai ser recebido com alegria, que o pai sempre recebe com alegria. E isso é muito importante, né? Saber que há um espaço, há um lugar na casa do pai, sempre há um lugar para chegar. A palavra usa uma expressão como uma da característica, né, de Deus, quando ele trata conosco, ele não lança em rosto, né? Então, ficar assim, olha, tá vendo, eu te falei, você gastou tudo e agora você quer, você está de volta, né? O que você fez? Então, aqui a atitude do irmão mais velho ali foi uma atitude de resistência, né? de impedir aquele mais novo de retornar ao seio, mas o pai não. O pai pegou o melhor vestido, matou o bezerro cevado, botou alparcas nos pés dele, botou um anel no dedo dele e disse assim, meu filho estava morto e reviveu. Então essa é a alegria de um lar, quando um filho retorna, quando um ente retorna, que estava, né, se dispersou, saiu, desviou, mas nesta hora o Senhor quer agregar a família para nós irmos embora, né? Eu fiquei olhando para a parábola e tentando ver nos personagens da parábola quem aqui nós gostaríamos que fossem nossos filhos. E nos personagens da parábola, a conclusão que eu cheguei, que talvez não, é o que é menos falado, que é o servo. Porque quais são os personagens da parábola? O pai, o filho pródigo, o filho mais velho
Mas tem um quarto personagem que quase ninguém fala sobre ele, Os servos, que é né? do servo, que sabia tudo o que estava acontecendo em casa, que ouvia a voz do pai, que obedecia o que o pai falava, que na verdade, quem socorreu os outros dois. Então, nós temos que trabalhar, todos nós pais, os pastores, as professoras, para que os nossos filhos sejam o servo. Que, como sempre, às vezes é o menos falado, mas é o que está ali, é o que está sendo fiel, é o que está agradando. É o único na parábola, entre os três, que não vai ser reprovado, porque fez tudo o que foi mandado. Nós temos que trabalhar nisso, para que nossos filhos, acima de é filho caçula, é filho mais velho, o que ele for, que além disso ele possa ser um servo. Né? E foi a eles que foi dada a melhor parte, né? Ir lá buscar tudo que ele precisava, né? É os dons espirituais, é assistência, né? Mostrar o caminho, o calçado, o anel, valorizar toda essa riqueza que nós começamos o programa a falar. Está falando dessa riqueza que existe na casa do Pai, né? O quão é maravilhoso nós estarmos na casa do Pai, desfrutando dos dons espirituais, da comunhão, né? Isso não tem preço, né? Então essa riqueza desse pai aqui é isso, é a riqueza que existe na casa do pai. E os servos conheciam tudo, né? Era o que era usado ali, podemos trazer para o nosso caso aqui da igreja, era o que era usado nos dons, né? É o que dão assistência, é o que estão sendo usados pelo Espírito Santo. Sempre estão ali. Há uma coisa em comum, não sei se vocês concordam, colocar aqui à mesa, eu vejo um ponto em comum entre os dois, entre o mais velho e o mais novo, que é ingratidão. Quer dizer, o novo foi muito ingrato, quer dizer, ele considerou o pai como morto, quer dizer, ele abandonou tudo e foi embora. E o mais velho também foi ingrato, que foi se queixar com o pai, você nunca me deu nada, você nunca me amou como amou o outro. Então você vê dois filhos que não eram conscientes do amor que tinham. E gratidão, me parece, né, Fernando e Wallace, que gratidão é uma coisa que se ensina. É como obediência. Obediência é uma coisa que se ensina. Jesus aprendeu obediência naquilo que padeceu. Nós temos que, desde pequeno, os pais, né, todos nós, ensinar os nossos filhos a gratidão. Como é que se ensina isso no dia a dia? Lógico que o ponto mais importante aí é orar mesmo, que o Senhor dê aos nossos filhos um coração grato. Mas isso se ensina no dia a dia. Então você, às vezes, até faz uma viagem. Né? Filho, vamos agradecer ao Senhor essa viagem. Foi o Senhor que nos deu condições. Sei que eu posso ter um carro novo amanhã. Comprar um carro, todos fiquem empolgados, vamos passear, né? Não, mas vamos glorificar, porque o Senhor deu condições ao papai para comprar esse carro. Olha, lembra aquela promoção que eu estava orando? Foi o Senhor que me deu essa promoção. Então você vai mostrando à criança o que o Senhor fez para ter aquilo. Então isso vai gerar nele, vai ensinar ele a ter esse reconhecimento de que tudo é a mão do Senhor, né? Com certeza. A gente faz lembrar daquilo que Moisés, lá no livro de Deuteronômio, trouxe a palavra para o povo, né? É que andando no caminho, deitando, levantando, quer dizer, é no dia a dia, né? Às vezes você está dentro de casa, ou você está fazendo uma viagem, acontece um fato, mas um fato que foi a mão de Deus, você mostra, está vendo aí o que Deus fez? E o contrário também, está vendo que isso aí não agradou a Deus, né? Então, isso aí é a forma que a gente tem de ir embutindo nos nossos filhos essa consciência de que nós temos um Deus que é justo, né, poderoso, é benigno, né, é misericordioso, e é a forma de ensinar o dia a dia. É o dia a dia que aprende, né? É nos pequenos atos, pequenas decisões que você toma na casa, é na hora de sair para a escola, né? Você orar para o livramento, quando chegar, glorificar porque voltou em paz, aprendeu. Então, esses detalhes vai fazendo eles entender que tudo vem de Deus, né? Amém. É o exemplo, né, Marcelo? O exemplo é a melhor maneira de ensinar. A Bíblia diz assim, que o Senhor Jesus não ensinava como os escribas e fariseus, mas como quem tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele dava exemplo antes de falar, né? Então, a melhor forma de ensinar os nossos filhos é com o nosso exemplo, é com a nossa forma de vida, com certeza eles vão aprender. Eu posso contar uma experiência? Pode, lógico. Você está falando de filhos, né? Contar a experiência.
certa ocasião ia ter um culto na minha igreja. Meu filho estava reunindo em outra igreja. Porque depois que eu da DEP, da DU, Caxias, ele já fazia vestibular, já estava para ir para a faculdade, essas coisas. Então eu ficava até o fim, então atrasava. Ele na igreja, perto de casa, ele corria, acabava o culto e ia para casa estudar. Aí passado um tempo, ele já estava como obreiro na igreja e tudo. Um belo dia tinha um culto especial na minha igreja, eu liguei para ele: meu filho, hoje você veio assistir o culto com seu pai, tem um culto especial aqui. Aí ele virou assim: papai, não posso, porque hoje na igreja tem reunião no meu grupo de assistência, não posso faltar. Eu falei: meu filho, mas é aqui, você vai vir aqui no culto com seu pai, um dia que você perder, não. Papai, o senhor me ensinou. Ali acabou, né, com Acabou o argumento. Acabou o argumento, na hora. Fiquei quieto, vai para a sua reunião do grupo de assistência. Aprendeu a ser servo, além de filho, né? Nós chegamos ao final do nosso programa. É o Wallace, Fernando, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que Deus os abençoe e a todos a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.